O grande X da questão quando falamos sobre a busca por inteligência extraterrestre é que até agora não temos nenhuma evidência conclusiva de sua existência. Por mais que ampliemos nosso olhar pelo cosmos, o que enxergamos são objetos que parecem totalmente naturais e comuns, como estrelas, galáxias e nebulosas, sem nada que sugira estarem sob a influência de civilizações alienígenas. Em outras palavras, poderíamos dizer que nossa galáxia parece ser um imenso território inexplorado, um espaço livre que, até onde conseguimos perceber, ninguém colonizou ou modificou de forma alguma. No entanto, a galáxia já tem idade suficiente para ter sido colonizada várias vezes ao longo de sua história. Esse dilema é o que conhecemos como o paradoxo de Fermi, que levanta justamente essa questão. Se existe vida extraterrestre, então onde estão os alienígenas? Existem muitas hipóteses para tentar explicar o paradoxo de Fermi, algumas mais tranquilizadoras e até otimistas. Outras, entretanto, não são tão reconfortantes assim. Por isso, neste vídeo, iremos refletir sobre as 10 das soluções mais intrigantes para o paradoxo de Fermi. 10. O destino final da existência é o isolamento tecnológico. Na filosofia, existe um conceito antigo chamado cérebro numa cuba. A ideia é simples. Se você fosse apenas um cérebro mantido em um recipiente, recebendo estímulos sensoriais através de fios, jamais saberia que o mundo ao seu redor não é real. Esse conceito vem ganhando uma nova dimensão com o avanço das tecnologias de realidade virtual, e pode chegar o dia em que o virtual será completamente indistinguível do real. Isso representa um desafio para qualquer civilização, porque a realidade virtual pode ser moldada exatamente como você quiser, inclusive transformada em um paraíso, o que dificilmente pode ser dito da realidade concreta. Você poderia viver no mundo fictício de sua escolha, enfrentando dragões, explorando o universo, conhecendo alienígenas virtuais, tudo isso sem as limitações da física, como a velocidade da luz. Inclusive, outras pessoas poderiam ser perfeitamente simuladas nesse ambiente, pelo menos em teoria. Em resumo, seria possível atingir uma espécie de perfeição existencial dentro da realidade virtual. Se esse for o caso, por que alguém se preocuparia com a realidade física? Ou até mesmo, quem garantiria que você não esquecesse completamente da existência do mundo real? Independentemente de como a espécie humana escolherá lidar com essa possibilidade, os alienígenas talvez já tenham seguido esse caminho. Será que não encontramos vestígios de civilizações alienígenas distantes, porque a própria tecnologia deles oferece uma alternativa melhor que a realidade física, levando-os a jamais deixar seus planetas natais, simplesmente por não haver mais razão para explorar o universo real? 9. A humanidade ganhou na loteria, por enquanto. Essa hipótese costuma ser chamada de neocatastrofismo, e parte da ideia de que o motivo pelo qual não encontramos sinais de civilizações alienígenas é que elas quase sempre são interrompidas por eventos naturais catastróficos antes de alcançar um nível avançado de exploração espacial. Existem inúmeras formas pelas quais isso pode acontecer, desde o impacto de um asteroide devastador até a extinção total da vida em um planeta causada por um raio gama. No nosso caso, tivemos sorte até agora, embora este planeta também tenha enfrentado diversas catástrofes ao longo de sua história, como o asteroide que dizimou os dinossauros, e que, se tivesse sido um pouco mais destrutivo, poderia ter aniquilado quase toda a vida complexa da Terra. Por outro lado, aquela extinção em massa abriu espaço para o domínio dos mamíferos, o que eventualmente levou ao surgimento da humanidade. Assim, é a loteria da vida. Existem muito mais perdedores do que vencedores, e talvez isso também aconteça em escala galáctica. A grande questão que fica é: será que realmente ganhamos essa loteria ou estamos apenas esperando a nossa vez de sermos varridos por um evento catastrófico natural? No entanto, essa solução apresenta uma perspectiva interessante com o passar do tempo.
Alguns sugerem que a evolução estelar tende a reduzir a frequência de explosões de raios gama e talvez as grandes catástrofes naturais em geral se tornem mais raras à medida que o tempo avança. Se isso for verdade, isso poderia levar a uma futura explosão de vida complexa na galáxia. E talvez estejamos vivendo cedo demais, ou justamente no início dessa nova fase. 8. Os alienígenas são simplesmente violentos demais para sobreviver a longo prazo. Essa teoria se encaixa em uma série de hipóteses conhecidas como grandes filtros para explicar o paradoxo de Fermi. Elas sugerem que existe algum tipo de barreira quase intransponível que impede as civilizações de ultrapassarem certo nível de desenvolvimento. No caso desta hipótese, o filtro pode muito bem estar presente em nossa própria civilização. É a possibilidade de autodestruição. Nós, humanos, temos um histórico bastante conturbado quando se trata de guerras e violência. Somos capazes tanto de moderação e racionalidade, quanto de cometer horrores absolutos. E o mais preocupante, possuímos os meios para aniquilar completamente nossa própria civilização. Até agora, não fizemos isso, o que nos dá algum crédito, mas pare por um instante e reflita. O que isso pode significar para outras civilizações alienígenas? A violência não é exclusividade da espécie humana. Basta observar um urso polar caçando e devorando sua presa para ver a violência em uma de suas formas mais cruas. Mas isso é a natureza agindo. O urso precisa se alimentar, evoluiu para isso e vai agir de forma agressiva sempre que necessário. Não há motivo para acreditar que as coisas funcionem de forma diferente no restante do universo. A vida complexa, caso exista em outros planetas, provavelmente também precisou devorar outras formas de vida para chegar onde está. A maioria dos seres humanos consegue controlar os impulsos agressivos através da razão. E mesmo assim, continuamos investindo fortunas em armamentos e defesa. Temos a capacidade de evitar uma guerra através do diálogo, mas também podemos fazer o oposto. Agora, imagine se fôssemos um pouco mais agressivos, com instintos mais fortes, como os de um urso polar. O resultado disso não seria nada bonito. Provavelmente, nem sequer teríamos uma civilização como conhecemos hoje. Por isso, pode ser que seja mais comum no universo que outras espécies inteligentes sejam mais agressivas do que nós. Imagine se as condições do planeta delas forem ainda mais hostis, dificultando a obtenção de alimentos. Será que não evoluiriam com tendências ainda mais agressivas? Afinal, não é preciso ter ao menos um pouco de agressividade para se expandir pelo universo? Qualquer alienígena que venhamos a encontrar um dia será, por natureza, extremamente agressivo? Essa é uma possibilidade que ainda precisamos considerar. Uma das implicações mais sombrias dessa teoria é que civilizações alienígenas poderiam estar mais interessadas em guerrear entre si do que em explorar o espaço, e que, invariavelmente, acabam se destruindo antes de conquistar as estrelas. Resta torcer para que consigamos provar que somos melhores do que isso. 7. O universo é artificial. Aqui entramos no campo da teoria da simulação, que propõe que nós mesmos talvez já estejamos vivendo dentro de uma espécie de realidade virtual universal, embora esteja longe de ser qualquer tipo de utopia. Se isso for verdade e o universo for de fato uma simulação, a solução associada ao paradoxo de Fermi seria a seguinte: somos as únicas inteligências artificiais conscientes dentro dessa matrix. E nenhum outro planeta em todo o universo está habitado, intencionalmente. Mas isso levanta uma questão gigantesca. Se é assim, por que o universo é tão absurdamente imenso em comparação ao nosso minúsculo cantinho? Existem bilhões e bilhões de outras galáxias, além de regiões tão distantes que jamais conseguiremos sequer observá-las. Qual seria o sentido de construir uma simulação tão vasta, sabendo que a maior parte dela nunca será explorada ou sequer percebida por nós? Essa pergunta continua em aberto.
6. Os alienígenas estão por toda parte e são invisíveis. Um dos grandes desafios na busca por inteligência extraterrestre é que precisamos fazer muitas suposições. Atualmente, a principal estratégia do SETI, que busca possíveis mensagens extraterrestres varrendo o cosmos com poderosos radiotelescópios, é ouvir sinais de rádio vindos do espaço. Mas, na verdade, não fazemos ideia se os alienígenas usam sinais de rádio. Simplesmente partimos do pressuposto de que sim. Essas suposições são baseadas no único exemplo de civilização que conhecemos, a nossa. No entanto, não temos como saber como uma civilização alienígena se comunicaria de fato. E olhando para a nossa própria história com o rádio, não há muitas razões para acreditar que outras civilizações, mesmo que semelhantes a nós, utilizariam o rádio para estabelecer contato. Grande parte dos sinais de rádio que emitimos diariamente não são detectáveis a grandes distâncias. E mesmo o que poderia ser captado, como alguns sinais intencionais enviados pelo MET, o sinal de Arecibo ou radares, não se repetem da maneira que esperaríamos de um sinal alienígena. Resumindo, seria extremamente difícil para uma civilização alienígena nos detectar, e mesmo que conseguissem, provavelmente só nos perceberiam a uma distância de 100 anos-luz ou menos. Então, por que esperar que outras civilizações sejam diferentes? Além disso, existe a possibilidade de que civilizações muito mais avançadas usem formas de comunicação que ainda nem sequer imaginamos. Elas poderiam estar ao nosso redor o tempo todo, se comunicando livremente, enquanto nós sequer percebemos. Talvez, no dia em que descobrirmos esse método de comunicação, nos deparemos com um diálogo galáctico vibrante acontecendo bem debaixo dos nossos narizes e, quem sabe, eles já estejam falando sobre nós. 5. A vida inteligente no universo é extremamente rara. O escritor Arthur C. Clarke certa vez afirmou que existem duas possibilidades. Ou estamos sozinhos no universo, ou não estamos. E, segundo ele, ambas são igualmente assustadoras. Partindo dessa reflexão, surge a pergunta: e se a vida inteligente for tão rara que só apareça uma vez a cada poucas galáxias? Existem motivos para suspeitar que isso possa ser verdade. Basta olhar para a Terra e se perguntar: quantos fatores precisaram se alinhar perfeitamente para que nós existíssemos? Temos um planeta com o tamanho ideal para manter uma atmosfera estável. A vida por aqui evoluiu em uma direção específica, permitindo que a atmosfera fosse oxigenada. Contamos com tectônica de placas e o ciclo do carbono. Temos a Lua, que estabiliza o eixo da Terra. Contamos com água líquida em abundância, Júpiter nos protegendo de impactos cósmicos e uma série de outras condições essenciais que se combinaram de forma precisa para manter o planeta habitável, permitindo o surgimento de uma civilização inteligente. Isso torna a Terra algo extremamente raro? Será que apenas planetas quase idênticos às condições da Terra têm chance de gerar uma civilização? Não sabemos. Mas voltando à provocação de Clarke, quão assustador seria pensar que o universo pode sim abrigar centenas de civilizações, mas que elas estejam tão distantes umas das outras que nunca consigam se comunicar? Ou que, se algum contato acontecer, poderá levar bilhões de anos para que isso ocorra? E se o contato nunca acontecer? Imagine viver em um universo onde a existência consciente está confinada à própria espécie, e a dúvida sobre estarmos ou não sozinhos permanece para sempre, mantida viva pela vastidão crescente de um universo solitário. Mas não desanime. Há também razões para acreditar que existem planetas ainda mais propícios do que a Terra para o desenvolvimento de vida inteligente. E se não houver alienígenas em nossa galáxia, podemos muito bem criar os nossos próprios. Se um dia colonizarmos a Via Láctea, o que eu espero que façamos, poderemos realizar isso em escalas de tempo geológicas curtas, em milhões de anos, em vez de bilhões. E quando isso acontecer,
essas colônias humanas acabarão se tornando tão diferentes de nós que, para todos os efeitos, serão praticamente alienígenas. 4. A hipótese do zoológico. Essa solução é bastante direta. Os alienígenas existem, sabem que estamos aqui, mas deliberadamente escondem sua presença de nós. Eles poderiam fazer isso por diversas razões. Uma possibilidade é que estejam apenas esperando o momento certo no nosso desenvolvimento para finalmente se revelarem, preferindo, por enquanto, nos estudar à distância, colhendo o máximo de informações antes de estabelecer qualquer tipo de contato. Mas da mesma forma, poderiam nos temer. E por isso estariam mantendo o elemento surpresa, talvez planejando nos destruir de repente, ou no mínimo, garantindo que nunca alcancemos o nível de viagens interestelares. Existe ainda um cenário particularmente perturbador associado a essa hipótese. E se todas as espécies da galáxia estiverem sendo mantidas reféns desse modo, sob o controle de uma espécie dominante, talvez a primeira a surgir na Via Láctea? E para piorar, imagine se esse Senhor Supremo for uma civilização de máquinas, mantendo todas as formas de vida biológica sob controle, como se estivéssemos em um enorme zoológico galáctico. 3. O tempo. Quando pensamos em civilizações alienígenas, costumamos cair em uma armadilha. Focamos na distância, em quão longe elas estariam de nós. Mas existe uma outra dimensão que pode separar as civilizações de forma igualmente significativa: o tempo. Não há nenhuma garantia de que duas civilizações coexistam no mesmo período, mesmo dentro de uma mesma galáxia, especialmente se as civilizações tecnológicas tiverem uma vida média de apenas alguns milhões de anos. E pior ainda, e se essa média for de apenas alguns milhares de anos? Ou quem sabe, apenas algumas centenas. A Via Láctea já tem idade suficiente para ter abrigado civilizações que simplesmente não existem mais. Nós mesmos podemos, com sorte, sobreviver como civilização por milhões de anos, mas inevitavelmente desaparecer em algum ponto no futuro distante. E depois disso, outra espécie inteligente pode surgir na galáxia e ocupar o nosso lugar. Talvez, inclusive, essa futura espécie encontre vestígios da nossa existência. Assim, a solução para essa questão seria que as civilizações são raras, mas não tão raras assim em escalas de tempo geológicas. Em outras palavras, a Via Láctea pode ter abrigado centenas de civilizações ao longo de sua existência, mas essas civilizações raramente coexistem no mesmo momento. Se for esse o caso, a galáxia pode estar repleta de artefatos esperando para serem descobertos. Mas então surge a pergunta inquietante: e se encontrarmos justamente o artefato que causou a extinção de uma civilização? 2. A solução da sustentabilidade. Essa é uma teoria relativamente nova entre as soluções propostas para o paradoxo de Fermi, mas traz implicações sérias para a nossa própria civilização e, quem sabe, para toda a galáxia. A ideia central é que o motivo pelo qual não vemos sinais de civilizações alienígenas colonizando a galáxia pode ser justamente o fato de que tentar fazer isso leva, inevitavelmente, ao colapso dessas civilizações. Já existem estudos que questionam a suposição comum de que civilizações avançadas colonizariam a galáxia de forma exponencial, uma ideia baseada na expansão humana aqui na Terra. O problema é que nós mesmos não nos expandimos de forma sustentável, e isso já nos levou, em diversas ocasiões históricas, ao colapso de populações e civilizações. Isso significa que podemos entrar em colapso antes mesmo de colonizar completamente nosso próprio sistema solar. Ou ainda, poderíamos nos expandir para além dele, mas acabar colapsando depois, caso não saibamos gerenciar adequadamente nossos recursos. Essa lógica pode se estender para o restante da galáxia. Civilizações que não controlam cuidadosamente seus recursos e expandem de forma acelerada tendem a desabar. Por outro lado, aquelas que adotam uma expansão mais lenta e deliberada
podem nem ter tido tempo suficiente para colonizar grandes áreas da galáxia. A grande questão que fica é: quais escolhas faremos? Curiosamente, considerando as imensas distâncias até as estrelas mais próximas, e ainda mais até as mais distantes, e a aparente impossibilidade de viajar mais rápido que a luz, pode ser que sejamos forçados a nos mover muito lentamente, de qualquer forma. Nesse caso, a solução para o paradoxo de Fermi pode ser que a expansão rápida é, na prática, algo extremamente difícil e que outras civilizações também têm mantido seu alcance limitado, pelo menos por enquanto. 1. Talvez o paradoxo de Fermi nunca tenha sido um paradoxo de verdade. O raciocínio básico por trás do paradoxo de Fermi parte da ideia de que, pelo simples peso dos números, deveríamos ver evidências de civilizações alienígenas em todos os cantos do universo. Essa linha de pensamento é reforçada por conceitos como o das sondas von Neumann, máquinas autorreplicantes que, em teoria, poderiam preencher a galáxia com cópias de si mesmas em apenas alguns milhões de anos, posicionando ao menos uma sonda em cada sistema estelar, sem jamais precisar ultrapassar a velocidade da luz. Mas por que ninguém fez isso? A última possibilidade que devemos considerar é: quem disse que ninguém fez? Se houver uma sonda von Neumann, ou talvez muitas delas, já estacionadas em nosso sistema estelar, a menos que estejam ativamente transmitindo sinais, não teríamos como detectá-las. Imagine que essas sondas estejam adormecidas, coletando dados em intervalos de milhões de anos. Ou talvez já estejam inativas, ou apenas aguardando que uma civilização espacial, como a nossa, as encontre. A não ser que algo desse tipo resolva se revelar e, considerando que não tenham o tamanho de um asteroide, descobrir uma dessas sondas no meio do nosso sistema solar seria infinitamente mais difícil do que encontrar uma agulha em um palheiro. Se elas forem discretas o bastante, poderíamos levar séculos para encontrar a primeira, mesmo que centenas delas, vindas de diferentes civilizações, estejam flutuando por aí, espalhadas na vastidão do sistema solar. Em resumo, talvez o paradoxo de Fermi nunca tenha sido um paradoxo de verdade. A questão pode ser simplesmente que ainda não sabemos o que procurar ou como procurar. Mas, no dia em que descobrirmos o caminho certo, podemos acabar encontrando algo muito mais próximo do que imaginávamos desde que começamos a perguntar: nós estamos sozinhos? Obrigado por assistir ao vídeo. Não se esqueça de se inscrever neste canal para continuar explorando, de forma aprofundada, os temas mais fascinantes, curiosos e misteriosos deste universo incrível em que vivemos.